Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus mais uma vez? Amém. Você pode se assentar. É sempre muito bom poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Dizer que o pastor Aloysio está um pouco gripado, viu? Devemos orar por ele. E ele pediu que eu estivesse aqui nessa noite. Abra sua Bíblia aí. No primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 10, abre aí. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 10, versículo 23. Você que está em casa, se puder abrir também, viu? Que aí você consegue se concentrar mais. Diz assim o texto: Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E trazia cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armaduras, especiarias e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou às cidades dos carros, e os outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. Versículo 27, do capítulo 10 ainda, viu? E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam. Os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. O meu intuito nessa noite é levar a gente a uma profunda reflexão sobre a vida, trazer lições bíblicas práticas para o nosso dia a dia, viu? E eu queria que a gente pensasse num tema juntos hoje. O tema é: viva sem deixar nada para trás. Presta bem atenção nisso aqui. Viva sem deixar nada para trás. No Salmo de número 90, a partir do verso 10, o salmista vai falar sobre a brevidade da vida. Ele fala que os nossos anos são 70. Passou disso, chegou aos 80, já está no lucro. E mais do que isso, é canseira, é enfado. Então quando chega no verso 12, ele diz assim: Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias. Qual que era o intuito do salmista? Levar o ser humano a uma aplicação de viver uma vida diligente, aplicada, uma vida intensa. Levar o ser humano a refletir que se a vida é como um vapor, como um sopro, eu preciso viver ela da melhor forma possível. Só que o que acontece com a gente? No geral, nós não pensamos muito no fim das coisas, não é verdade? No geral, a maioria de nós, principalmente na idade mais jovem, a gente não preocupa com a posteridade, em deixar um legado para os nossos filhos, não preocupa com a nossa saúde na velhice. No geral, a gente não faz isso. É mais comum que as pessoas comecem a pensar nessas coisas quando estão mais velhas. Existem algumas fases na vida da gente e você vai perceber, criança nem pensa. Jovem no geral acha que a vida se resume a só esta. Por exemplo,
eu tenho pensado nestas coisas e nesse ano de 2022 eu fiz 40. 2023 eu faço 41. Não é que eu tenho pensado, tido algumas reflexões diferentes sobre a minha vida, sobre envelhecer com qualidade, sobre preparar os meus filhos, qual a igreja que eu vou deixar quando eu não estiver mais aqui. Parece cedo, né? Mas a gente deveria pensar mais sobre isso de forma antecipada. Então veja bem, no geral a gente não faz isso. Não faz mesmo. Qual que é o problema da gente pensar nessas coisas depois de mais velho? Nenhum. Só que o tempo não volta. Se tem uma coisa que não volta, é o tempo. É como fazer a coisa certa no tempo errado. Eu me lembro de fazer assim, várias cerimônias fúnebres. E a gente vê muita coisa em velório, sabe? Reconciliação, elogios. Os filhos, né, desembolando para arrumar dinheiro para comprar uma boa sepultura. Qual que é o problema disso? Nenhum. Se isso também fosse feito em vida. Agora, às vezes a gente espera perder para valorizar. Gente, é uma coisa que a gente precisa refletir e muito. E eu queria usar a vida de Salomão para aplicar isso no nosso coração. E que a gente saia daqui vivendo uma vida muito melhor. Veja bem. O texto aqui, na realidade, é um prelúdio do que Deus queria falar no capítulo 11 de Reis. Veja só. Parece aqui que Deus está exaltando a pessoa de Salomão, os seus bens. E de fato Salomão foi um fenômeno. Pensa em um homem articulado. Pensa em um governador, um político articulado. Alguém que fez muito bem relações internacionais. Pensa no homem que trouxe riqueza para a sua terra. Pensa no homem exaltado pelo mundo inteiro. Gente, todo mundo procurava Salomão para dar presentes para ele. Todo mundo procurava Salomão para pedir conselhos. Então pensa na envergadura desse homem. Só que parece aqui que Deus exalta ele, coloca ele lá em cima, depois tira a escada. Porque não é esta a lição que Deus quer trazer para nós a partir do texto que se segue. Veja bem, qual era o contexto da vida de Salomão? Gente, havia uma promessa que Deus deu a Abrão em Gênesis capítulo 15, que o Senhor ia dar uma terra para os israelitas. E a Bíblia fala que depois de 400 anos isso se cumpre. Como? Depois que a nação de Israel entra através de José no Egito, e de 70 almas se multiplica para mais de 2 milhões, e ali sai de lá, você conhece muito bem, através de Moisés. Eles vão entrar no deserto, e vão fechar o ciclo ali dos 400 anos. Quando eles estão perto, na beira da terra prometida, presta bem atenção aqui, ó. Estava fechando o ciclo dos 400 anos e a promessa ia se cumprir. Então eles estão na beira da promessa. Pensa bem, se você estivesse na porta do milagre que você quer. Pensa aí em alguma coisa que você quer muito. Pensou? Você estivesse na porta, olhando de longe. Aí Deus ia te parar um pouquinho. Ia dizer assim, eu vou te dar umas orientações. Para quê? Para que quando você entrar nessa terra, você faça diferente. Para que essa bênção não se torne maldição na sua vida. Este é o assunto de Deuteronômio. Deus para a nação de Israel e os orienta. Olha, quando entrarem lá, faça isso, não faça isso, enfim. Dá orientações. E uma dessas orientações, depois você vai ver lá, Deuteronômio capítulo 7 é: cuidado com as associações. Cuidado com as alianças que vocês vão fazer quando chegar naquela terra. Em especial, ele deixa muito claro aqui, cuidado com casamento misto.
relacionamento profundo fora da aliança. E aí eu vou ser mais claro, a Bíblia diz assim que o Senhor falou: não dê os seus filhos para as filhas dessas terras. Não entreguem as suas filhas para os filhos dessa terra. Sabe por quê? Não é por nada não. É porque se vocês fizerem isso, rapidamente, essas pessoas irão afastar vocês de mim. Rapidamente. E aí faz se cumprir, né, o que a gente viu lá na frente no Novo Testamento, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então Salomão sabia muito bem dessas orientações. Não era permitido isso. Alianças com outras mulheres, com outros povos, alianças profundas. E aí, para argumentar, para a gente entrar no capítulo 11 aqui, que é o ponto principal, o grande rei Davi, o segundo rei de Israel, talvez o rei mais amado da história de Israel, antes da morte dele, o que ele faz? Ele chama Salomão, que seria o seu sucessor, e diz para ele assim: olha, Salomão, vou parafrasear aqui, sei que você não está acostumado com isso, é um playboy, nasceu em berço de ouro, construí tudo para você, estou te entregando de mão beijada, porque a princípio quem construiu história, quem construiu o reinado, quem criou pompa para Israel foi Davi, porque Saul começou ainda de forma tribal. Mas Salomão recebeu tudo nas mãos e Davi falou com ele assim: olha, mas é o seguinte, seja homem, para ser meu sucessor, para ser rei Israel tem que ser homem, tem que amadurecer. E aí ele diz para ele assim: você tem tudo para dar certo, você tem tudo para ser bem sucedido, só tenha cuidado de guardar tudo aquilo que está escrito no livro da lei. Bom, estava mastigado para ele, o futuro estava garantido, mas vamos comigo aí no capítulo 11, verso 1, para ver o desfecho dessa história. Capítulo 11, verso 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isto além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, olha o cara, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, conforme Deuteronômio capítulo 7. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, como o Senhor havia previsto. Verso 5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então, edificou um alto a Quemos, abominação dos moabitas, sobre o monte que era diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Só até aí por enquanto. Ele podia escolher, a orientação estava dada. Só que o que acontece com a gente? Quando a consequência demora a vir na nossa vida, a gente parece que esquece que uma hora vem. Gente, a Bíblia já diz que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Pode até demorar, mas a conta chega. Eu não sei o que aconteceu com Salomão, que ele se perdeu de uma tal forma. Ele foi tão avarento, fez tanta bobagem. Pensa, o homem constrói o templo do Senhor. Foi o único que teve o privilégio de fazer uma morada fixa para Deus.
constrói o templo e agora coloca dentro do templo outros deuses. Gente, é demais. É como se a gente começasse a adorar outros deuses aqui, uai. Pensa bem. Será que ele não achou que Deus não estava vendo isso? Amados, Deus sempre vê. Pode até demorar, mas uma hora a conta chega. Não tem jeito. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Peraí. Além de tudo que ele tinha, amados, ele teve o privilégio de 2 vezes Deus aparecer para ele. Gente, tem dia que é uma crise, é uma luta. Senhor, fala comigo, dá um sinal. Me mostra alguma coisa, mostra que o Senhor está comigo. Você também já deve ter passado por isso. Deus apareceu para ele. O que é que você quer de mim, Salomão? Você já pensou? Ainda assim, o coração daquele cara se voltou contra Deus. É mole. O coração ruim é o nosso, viu? Enganoso, perverso. Deus se indigna com Salomão. Verso 11. Chegou a conta, ó. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Verso 12, todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Em síntese, amados, Deus chega perto de Salomão e diz assim: eu te rejeito, eu te reprovo, só não tiro a sua posição agora, só não tiro o seu reinado agora, porque eu tenho um compromisso com o seu pai. Gente, não precisa mais nada, não precisa nem tirar o reino. Você já pensou? Deus chegar para nós e dizer assim: eu só te tolero porque alguém tem uma aliança comigo. E muitos de nós é assim, sabia? Tem muitos de nós que só estamos vivos hoje aqui porque alguém ora pela gente, porque alguém pagou um alto preço, porque alguém jejua por nós. Não é pela gente não. Mas voltando ao ponto aqui, você já pensou Deus chegar e falar assim: aqui, te rejeito? Para mim já acabou tudo, gente. Para mim não precisa nem tirar. A consequência disso, amados, realmente se cumpre, né? Quando assume Roboão, filho de Salomão. E o reinado de Salomão foi muito caro para o povo. Para bancar a pompa daquele reinado, o povo pagou caro, gemeu. E é sempre assim, tá, irmãos? Para que uma cúpula viva bem, o povo tem que gemer. É o povo que paga a conta. Então, quando Salomão sai, na transição de governo, Roboão, filho dele, é chamado de lado. A liderança de Israel chega perto dele e diz assim: ó, o reinado do seu pai foi muito caro, foi muito difícil para nós. Nosso pescoço estava esfolado, o jugo, a canga, nos machucou. Muda isso. De forma negligente, Roboão disse: se ele fez assim, assim eu vou fazer muito pior. O reino se dividiu mesmo, amados. Foi uma tragédia para a nação de Israel. 10 tribos foram para um lado e 2 tribos foram para o outro lado. Enfim, o foco aqui é Salomão. E deixa eu falar um pouco mais sobre ele para a gente aplicar e encerrar. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes, presta atenção no que eu vou dizer aqui, hein? Capítulo 2, verso 10. Vai dizer o seguinte, não precisa abrir. A Bíblia diz que Salomão fala assim: tudo que os meus olhos desejaram, eu pude ter. Já pensou? Tudo que você quiser, financeiramente você vai ter. Olha aqui. O cara tinha um harém. O cara tinha riqueza. Se ele quisesse comprar uma propriedade, ele comprava. Tudo que os olhos desejaram, ele pôde ter. Só que, Eclesiastes capítulo 12, ele vai trazer um ensinamento para nós e eu encerro para a gente aplicar. E eu espero que isso seja um exemplo para nós, porque a história, e Bíblia é história, não é história.
A história precisa ser para nós como uma professora, que nos ensine o que a gente não deva fazer, que deu errado, e repita o que deu certo. Ele diz assim, Eclesiastes capítulo 12, jovens, ou os que estão chegando, lembre do seu Deus, lembre do Senhor, nos dias da sua mocidade. Pega aqui comigo. Lembre de Deus quando você é jovem, quando você está construindo a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você chegar naqueles dias, e ele vai explicar, o dia da velhice, que os olhos ficarem escuros, a voz trêmula, o joelho trêmulo, você não olhe para trás e não diga assim, eu não tenho prazer na vida em que eu vivi. Você já pensou, amados, chegar no final da vida e não ser farto de dias, não ter longevidade, dizer assim, eu não tive prazer na vida que eu vivi. Gente, eu não estou falando de um Zé Ninguém, eu estou falando de um homem que teve tudo que o ser humano quer. E aí faz cumprir o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 12. A vida de um ser humano não consiste na abundância de bens que ele tem. Não é isso, não é que é pecado ser rico, etc, etc. Mas isso não deve ser o centro. Aquele homem diz, olha, eu não tive prazer na vida que eu vivi. Só fiz bobagem. E aí eu volto a dizer, só que o tempo não volta. Não tem como voltar. O que ficou aqui de positivo é uma reflexão para nós. É para a posteridade, fora o problema que ele deixou para o filho dele. Então veja bem, eu queria que a gente avaliasse a vida de Salomão e tentasse aplicar isso na nossa vida. Primeira coisa, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas decisões, com as alianças que a gente faz. A Bíblia nos dá um parâmetro. A Bíblia sempre mostra para nós placas de sinalização, amados. O problema é que a gente é teimoso. Numa era onde que as pessoas relativizam a palavra, não depende do ponto de vista, tudo é relativo. Tentam adaptar a palavra ao contexto, atualizar a palavra. Amados, nós não precisamos de atualizar a palavra. Ela é fidedigna, inerrante, infalível. Não precisa de mudança. Ela não é relativa. A palavra de Deus não depende do ponto de vista. A palavra de Deus é absoluta, absoluta verdade. É regra de fé. Então tem tudo para nós aqui, tudo que a gente precisa para ser bem-sucedido está nas Sagradas Escrituras. Então que a gente leve a nossa vida com cuidado, atento às placas de sinalização. E uma delas é cuidado com as associações ou relacionamentos profundos. Depois, amados, que se relaciona, vira um emaranhado. E corrompe mesmo. Que a gente reflita sobre isso. Mas reflita com força. Porque toda associação errada acaba levando a gente para longe de Deus. Salomão não seguiu esses conselhos. E acabou pagando uma conta altíssima. E aí eu encerro. Veja bem. Graças a Deus porque Deus nos chamou aqui nessa noite. Graças a Deus porque Deus ainda fala. Você sabe por que Deus ainda fala? Não é porque eu falo. Não é porque outro pastor fala. Deus ainda fala porque quando a Bíblia é lida, Deus fala. Quando lemos a Bíblia é a palavra de Deus. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus quer falar conosco. Muita coisa eu e você não vai conseguir consertar. Muita coisa para nós, o tempo não vai voltar. Mas muita coisa daqui para frente, a gente pode correr atrás, amados. Que a gente viva uma vida diligente, aplicada, porque ela é breve. Ame com força. Não cesse os seus lábios de valorizar, de elogiar, de ver o ponto positivo nas pessoas.
Não deixa acontecer o que aconteceu uma vez. Eu me lembro que participando de um encontro face a face, um jovem me procurou no final. E ele disse para mim assim: pastor, me contando uma bênção, né? Consegui uma bênção. Eu perdoei o meu pai. Eu disse para ele: rapaz, que bacana. E a gente logo pensa assim: então você vai sair daqui e vai lá encontrar com seu pai, né? Vai abraçar ele. E aí o desfecho é o seguinte: só que o meu pai já morreu e eu consegui perdoar ele. Eu não tirei ali a alegria do coração dele. Mas depois que está morto, irmãos, depois que não dá mais, aí é coisa certa na hora errada. O que tem sido prioridade para nós? Gente, as coisas do mundo deveriam ser usadas. A gente usa pessoas. Que a gente pense na nossa vida que a gente está vivendo aqui, que ela vai passar. Ame pessoas. Sirva a sua igreja local enquanto você pode. Entrega a sua vida para Jesus enquanto há tempo, como diz o pastor Barreto. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Haverá um dia onde nós buscaremos o Senhor, tentaremos buscar o Senhor, mas Ele não vai estar. Faça isso de forma intensa. Deus nos livrou da pandemia. Deus nos manteve vivos. Será, amados, que a pandemia não trouxe uma linguagem para nós? Ou será que a gente é arrogante o suficiente para dizer que estamos vivos aqui é por conta do nosso braço? Deus usou a pandemia para falar com o mundo inteiro. Será que a gente não vai tirar nenhuma lição disso? Se estamos aqui vivos nessa noite, não é decisão nossa, é porque o Senhor escolheu que nós estivéssemos aqui. E se Ele escolheu que nós estivéssemos aqui, Ele tem um plano soberano para nós, amém. Se estamos vivos é porque Ele tem um plano para a gente ainda, aleluia. Pastor, mas e aí? Eu aprontei muito, pensei muito em mim. Amados, nosso Deus é absolutamente misericordioso. Ele nos dá a oportunidade de voltar na noite de hoje, de nos arrependermos, de sair daqui e fazer muito melhor do que fizemos no passado, de nos relacionarmos melhor, de amarmos as nossas famílias de uma forma melhor, avaliando detalhes. Eu assisti um filme ontem, eu achei tão bacana. Eu tenho filhos ainda pequenos, sabe? E filho pequeno exige muito de nós. E às vezes a gente tem aquele dia de trabalho, sabe? Que a gente fica esgotado. E a gente chega em casa, homem principalmente, é muito complicado, né? Tem homem que acha que a família da gente merece o resto. Só porque a gente teve problema no trabalho, só porque a gente está cansado, a gente chega em casa, a família merece o resto. E eu assisti um filme onde mostrava um homem nesse quilate, cansado, os filhos só querendo brincar, só brincar. E ele dizia: sai daqui, sai daqui. E eu me lembro daquela cena e aquilo foi no fundo da minha alma. A mulher dele diz assim: olha, você tem a vida inteira para ficar sentado nessa cadeira de balanço. Agora os seus filhos pequenos vão crescer rápido. Aproveite enquanto dá tempo. Vai brincar com eles. Isso é forte. Então tudo na nossa vida deve funcionar dessa forma. Preste bem atenção na vida que você está vivendo. Deus tem sucesso para nós. Se a coisa não está muito legal, não foi muito bem, nós vamos voltar nessa noite. Vamos orar mais. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos adorar mais o Senhor. Vamos chegar no templo do Senhor e vamos valorizar mais o culto. E vamos cantar mais. E vamos ler mais a Bíblia. E vamos entrar no quarto e aproveitar daquilo que Jesus diz para nós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te vê vai te recompensar. A gente busca tão longe e Ele está sempre do nosso lado, tão perto.
A gente atravessa o país, a gente atravessa os estados em busca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus para derramar unção. E Deus está tão perto de nós. A Bíblia diz que se a gente mostrar o sangue de Jesus, nós temos acesso à presença dEle. Buscamos tão longe o que temos tão perto. Mas vamos orar, fica de pé no seu lugar. É tempo de voltar. Não deixa nada para trás, amados. Não deixa nada para trás. Eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito isso. Eu podia ter dito ou não dito. Não deixa isso para trás. Fecha a conta. Zere a conta. Viva uma vida com propósito. E aí eu encerro. Existiu um homem que viveu uma vida diferente de Salomão. Amados, esse homem, no final da sua vida, ele não tinha uma casa, ele não tinha um carro, ele não tinha um bem. No final da sua vida, sabe o que aconteceu com ele? A guilhotina de Roma degolou o seu pescoço, o apóstolo Paulo. Só que no final da vida dele, foi diferente de Salomão, que não tinha prazer. Paulo diz assim: olha, gente, eu estou para ser oferecido como sacrifício, como oferta de libação. Mas de uma coisa eu tenho certeza: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu fiz tudo o que devia ser feito. Eu fiz o melhor que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades. Eu não perdi tempo. Eu valorizei a vida. Eu fiz o que Deus tinha para mim. Eu fiz o meu melhor. Ele fechou a conta, amados. Isso é ser farto de dias. Aleluia. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Ore você e Deus aí. Ah, general, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós sentimos a tua presença, amado da nossa alma. Ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Deus, a remir o tempo. Não nos deixa mais distraídos, Senhor. Não deixa que a avareza nos consuma. Que as redes sociais, ó Deus, nos influenciem a viver uma vida que não é nossa. Ah, Deus bendito, és tu que nos trouxe aqui nessa noite. Dá-nos uma oportunidade de fazer melhor, de amar um pouco mais, de orar um pouco mais, de cuidar mais da nossa saúde. Deus nos faz voltar, ó Deus. Ah, bendito Senhor, nos abençoa nessa noite. Aleluia, nós cremos que o teu amor está nos dando oportunidade, Deus, de sair daqui e viver uma vida que vale a pena, e viver uma vida que tem propósito de verdade, uma vida que faz sentido, Deus. Queremos acordar pelas manhãs e poder dizer: este é o dia que o Senhor fez, portanto me alegrarei e me regozijarei nele. Queremos, Deus, cantar todas as manhãs. As causas de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e ela se renovou sobre mim na manhã de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja nesse lugar, Senhor. Vivifica-nos, Senhor. Restaura-nos nessa noite. Ajuda-nos a fazer o caminho de volta. Ajuda-nos, Deus, a consertar aquilo que está torto. Pedimos perdão ao Senhor pela negligência, pela distração, por não ouvir as orientações do Senhor. Nos leva, Deus, nos leva aos caminhos que o Senhor tem para nós. Nos dê a tua bênção, nos dê, Deus, a vitória que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, no nome que está sobre todo nome, o nome bendito de Jesus. Amém. Você pode glorificar o nome dele? Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te ajude
a viver uma vida que vale a pena, amém? Nós vamos adorar o nome do Senhor e após a adoração, nós nos despedimos na noite de hoje, amém? Vá em paz, aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Declare. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos mais uma vez? Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Que você guarde essa palavra no teu coração nessa noite. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que vocês tenham uma semana de paz. E na próxima semana nós esperamos você aqui. No próximo domingo, às 8 da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas, nós temos um encontro marcado com você. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana, igreja. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim.
O seu corpo e o seu sangue derramou. É assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. É assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim.